Sul CDB, conectada em você. Com vocês, hoje eu estou recebendo o professor Wendel Miranda, é professor de boxe, é professor da rede estadual também, do ensino, é farmacêutico formado, cidadão de Canto do Buriti, tá? E tem os seus ideais, seus objetivos aqui na nossa cidade. Trabalhou um bom tempo fora e agora voltou e vai voltar a residir aqui, né, professor? Bom dia. Bom dia, Neguinho de Castro, bom dia, Cristina, todos que fazem parte aqui da TV Centro-Sul. E é um prazer para mim estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouco aí da experiência que a gente teve fora. E desses 25 anos que eu passei morando em Teresina, Neguinho, meu coração sempre esteve em Canto do Buriti. E os problemas de Canto do Buriti são problemas que não são novos, são antigos, vêm aí de muito tempo. E quer queira, quer não, mesmo um pouco afastado da política, mas a gente sempre vê os problemas da cidade e se preocupa com o bem-estar da população canto-buritiense. É verdade. Nosso projeto da TV Centro-Sul é justamente isso, é para a gente encurtar, né, essa distância, colocando as pessoas a par do que acontece em nosso município, para poder ir acompanhando também. E hoje, apesar do programa ser um programa político, foi criado para isso, mas nós vamos ficar trazendo o cidadão para poder a gente dialogar. Como eu falo aqui, que não é uma entrevista, e sim um bate-papo, como eu sempre venho dizendo, que aqui nós conhecemos todo mundo. Então não é bem uma entrevista, né, Wendel? O Wendel é um amigo meu há muitos anos, desde a época de adolescente, estudamos juntos, né? Temos algumas histórias ali naquele colégio Maria Antônio Floriza Silva, né? Floriza. Ele tem algumas histórias lá daquele colégio. E é uma pessoa hoje que é mais que um cidadão, vem fazendo aí o seu trabalho, a sua participação e vem fazendo aí, dando a sua parcela de contribuição para que o município tenha um andar mais positivo. Nós vamos falar um pouquinho de política, que nós estamos no ano eleitoral, né? E nós temos que falar da bichinha, como a gente sempre fala, e depois nós vamos falar aí do esporte, aqui na cidade também. E eu queria saber do meu amigo professor Wendel, porque às vezes a gente tem uma visão, e às vezes a gente pode até estar com uma visão certa, às vezes a gente tem uma visão errada também, e a gente trocando experiência, a gente vai aprimorando nosso conhecimento. Eu queria saber o que foi que você viu na evolução de Canto do Buriti. Melhorou, continua do mesmo jeito, teve algum progresso? Eu queria que o cidadão Wendel Miranda tenha a nos falar em relação a essa evolução do nosso município. Bom, Neguinho, Canto do Buriti é uma cidade que cresceu bastante, né? Você sabe aí nos bairros hoje são bairros que antigamente, em 2000, eu cheguei a fazer o censo de Canto do Buriti, trabalhei no IBGE um tempo, andei muito pela Santa Luz em alguns bairros, e hoje a gente anda nesses bairros e vê que a cidade cresceu bastante. E junto com esse crescimento, a gente nota também que os problemas também crescem, né? Apesar de ter tido alguma evolução, mas tem muita coisa para fazer ainda, muitas ruas para ser calçada. Então, Canto do Buriti é uma cidade de pequeno, médio porte, mas é uma cidade que está crescendo muito e os problemas vão surgindo junto com esse crescimento, né? Em termos eu lembro que quando a gente era adolescente, a gente andava nas ruas aí de Canto do Buriti sem problema nenhum, ia para as festas a pé, ali no Bela Vista, Curtisson, desses clubes aí, na ABB antigamente que tinha, e a gente ia e voltava a pé desses locais e não tinha problema nenhum, né? E hoje a gente não pode mais estar se deslocando assim, correndo o risco até de ser assaltado ou de sofrer alguma coisa com relação aos usuários de droga, que tem muito aqui em Canto do Buriti. Verdade. Né? Então a droga, ela não só em Canto do Buriti, mas praticamente no Brasil inteiro, tem tomado de conta. E assim, tem que ter políticas públicas, políticas
que possam mostrar os jovens de Canto do Buriti que o caminho não é aquele, né? Tem outros caminhos que esses jovens eles podem seguir. Exato. E a gente tem que se preocupar, né? Porque quem tem filho pequeno sabe que daqui a pouco ele vai estar aí na sociedade, já está convivendo com os amiguinhos, daqui a pouco está saindo para as festas. E a gente acompanha a evolução e sempre pensa no melhor para Canto do Buriti, né? Apesar de eu não ser um cara político, de eu estar envolvido na política, mas eu sempre tenho um olhar assim bem crítico com relação a esse assunto, né? Sempre estou acompanhando. Verdade. Você acha que o político, o Wendel, quando a gente fala de política, a gente fala no modo geral, né? A gente fala do prefeito, não, a gente não é de falar do prefeito, a gente fala da posição do prefeito, a posição dos vereadores. Hoje nós temos, que eu sei de certeza, se eu estiver errado você pode me corrigir, nós temos hoje 2 deputados que nos representam, né? E você acha que o político ele deveria fazer mais pela comunidade, deveria fazer mais pelaquela região que deu uma força para eles estarem lá em cima? O que eu vou falar aqui pode ser que não soe bem nos ouvidos de algumas pessoas, né? Porque eu sou um cara que eu tenho, como você falou no início aí, eu tenho meus princípios, né? Tem algumas coisas que eu acredito e eu morro e luto pelo aquilo que eu acredito, né? O político, na minha opinião, né, o verdadeiro político, ele é aquele que não compra voto, aquele político que está ali para servir a população. Então nós como cidadãos, eu me incluo no meio porque eu faço parte dela, nós temos que parar com a mania de querer algo em troca, algo pessoal em troca desses políticos, né? Por quê? Porque se eu recebo algo em troca, o político que está me representando, ele não vai se importar com aquilo que eu preciso depois. Por quê? Porque eu posso ter vendido meu voto. Verdade. Então, quem vende o voto, o político, ele com certeza ele não vai olhar com bons olhos aquela localidade, aquele cidadão. Então nós temos aí vários problemas na cidade, né, que os nossos deputados eles poderiam resolver e que a gente nota que a coisa vai se arrastando. Isso quando eu falo na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, tá? Então isso vai se arrastando. Por quê? Porque a visão política das pessoas, infelizmente, da maioria, é daquela do tomar lá da cá. Verdade. Né? O político, ele compra o voto, você vende o voto, e no final das contas, ele não tem nenhum tipo de obrigação com você. Né? E, infelizmente, isso acontece nos 3 âmbitos, estadual, municipal e federal. Grande abraço para vocês, um excelente final de semana e desejo a todos uma ótima Semana Santa, que semana que vem já é Semana Santa. Vamos comer muito girimum, muita sardinha, muito ovo cozido e a gente vai estar aqui trabalhando a semana todinha. Fiquem em casa, se previna contra o coronavírus e segunda-feira eu encontro você a partir do meio-dia com o nosso JM. TV Centro-Sul CDB, conectada em você.